E quando Paulo chega ali na Grécia, ele entra numa cidadezinha chamada Corinto, e nessa cidade ele vai fundar agora a igreja mais poderosa do Novo Testamento, uma igreja que Paulo criou do Espírito, uma igreja que Paulo criou avivada, uma igreja que transbordava fogo do Espírito Santo, que todos ali eram espiritual, que todos os irmãos que ali estavam falavam em língua, outros interpretavam as línguas, outro tinha variedade de sonhos, outro tinha variedade de línguas, outro profetizava, os outros curava, e assim ia. Essa igreja foi que Paulo agora está fundando em Corinto, uma igreja do óleo, uma igreja do fogo, a igreja criada debaixo da graça do Espírito Santo. E agora assim que Paulo vai criar agora a igreja de Corinto, lá na Grécia. E simplesmente um dia, quando Paulo está num culto, simplesmente os irmãos que estão cantando, outros profetizando, outros falando variedade de línguas, outros falando em línguas, e Paulo levantou no meio do culto, estendeu a sua mão e disse para o irmão que estava do lado: se aquele irmão for falar em línguas, que Deus te levante para interpretar. E assim era. Simplesmente quando alguém falava em língua, Deus já levantava o outro imediatamente para interpretar línguas. Quando o outro vinha falar em mistério, Deus já levantava o outro para revelar imediatamente, tudo na essência e na ordem do Espírito Santo. Mas um dia, como tudo que é bom, um dia acaba. Paulo é obrigado a sair da Grécia, Paulo é obrigado a sair de Corinto e navegar até uma cidade mais na frente chamada Efésios. Quando Paulo está caminhando para Efésios, que Paulo está no caminho de Efésios agora, ele está entrando num barco para Efésios, ele encontra um garoto, e o garoto já assustado ao ver para Paulo, olhando para Paulo e não indaga nenhuma palavra, só fica olhando com seus olhos brilhando. De repente Paulo olha para o garoto e pergunta: o que que você está me olhando dessa maneira? Ele fala: você que é Paulo? Paulo então responde para o garoto: sim, eu sou Paulo. E ele diz: Paulo, muito prazer, eu sou da igreja de Corinto, o meu pai foi da igreja de Corinto, o meu avô foi da igreja de Corinto. Olha, Paulo, o meu avô contava histórias maravilhosas sobre você. Olha, Paulo, meu avô contava história, aquela história que quando você orava, o mundo levantava, o mundo falava. Quando você orava, o aleijado andava. Quando você falava, os mortos ressuscitavam. Meu pai falou de Eutico. O meu pai falou, Paulo, das coisas que você fizesse através do Espírito Santo. Olha, Paulo, eu sou grande fã seu, eu sou um grande fã. Ouvi histórias maravilhosas a seu respeito, Paulo, e você você, Paulo, é aquilo que eu quero ser um dia, Paulo. Você é para mim uma inspiração. Eu imagino Paulo olhando para o garoto, dando um sorriso meio de canto de boca, olhando para o garoto dizendo: então você é de Corinto? Eu imagino o garoto respondendo: sim, Paulo, eu sou de Corinto, o meu pai é de Corinto, a minha mãe é de Corinto, meu avô é de Corinto, Paulo. E eu fiquei sabendo histórias que me maravilharam, histórias que fez eu ir para a igreja, histórias que fez eu querer pregar na igreja, querer ver ser alguém igual a você. Então imagino Paulo perguntando: irmão, já que você é de Corinto, então me responda, como vai a igreja em Corinto? Eu imagino o irmão olhando para Paulo dizendo: olha, Paulo, a igreja vai maravilhosa, a igreja ganhou mais membros, a igreja ganhou placa, a igreja ganhou estrutura, a igreja ganhou obreiros, a igreja isso, a igreja aquilo. Eu imagino Paulo olhando para o menino, dando um sorriso de canto de boca e dizendo: não, eu perguntei como está a igreja. Eu imagino o menino olhando para Paulo e pensando na sua cabeça: mas eu já respondi, mas eu vou responder de novo. Então, Paulo, como eu te disse, a igreja está maravilhosa, a igreja está robusta, a igreja ganhou menos membros, a igreja, Paulo, agora está fantástica, a igreja está com a placa nova, a igreja ganha muita oferta por dia. Imagino Paulo interrompendo o menino no meio da conversa dizendo: não, eu estou perguntando como está a igreja, não como está o templo, mas como está a igreja, como está a igreja como organismo, como está a igreja espiritual, como está a igreja. Eu imagino o garoto parando assim, olhando para Paulo e dizendo: olha, Paulo, sobre este caso eu não tenho boas notícias que te trago. A igreja ganhou um pecado novo. A igreja ganhou um pecado novo.
Eu imagino Paulo olhando para o menino, ajoelhando na popa do barco, para escutar, se aproximando do menino e falando: o que você está dizendo? Como assim? Que pecado novo é esse? Eu imagino o menino olhando e falando assim: olha, Paulo, é um pecado que nem eu sei te dizer como é que é um pecado que não tem nome, é um pecado vergonhoso, é um pecado, sabe, Paulo, não dá para descrever que pecado é esse. Foi um filho que deitou com a mulher do seu pai, o pai era viúvo, então o filho se aproveitou que o pai saiu e se deitou com a mulher dele. Então Paulo agora vai escrever essa carta que eu acabei de ler para a igreja de Corinto, dizendo: aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu e que não desceu ao coração do homem, é isto o que Deus tem preparado para aquele que Ele o ama. Então, irmãos, quando Paulo chega na igreja de Corinto, que ele funda, a igreja é espiritual, a igreja é cheia de graça, a igreja é cheia de espiritualidade. Quando Paulo sai, foi só uma questão que Paulo saiu, a igreja agora afundou no pecado novo. Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, simplesmente a igreja de Corinto agora vai, abaixa a cabeça, fica triste por alguns dias, por algumas horas. E eu imagino eles se perguntando um para o outro: nossa, tudo que a gente queria Ele fez por nós, tudo que a gente queria Ele fez. Ele veio aqui, transformou o pecador em algo que ele é hoje. Ele veio aqui, pegou sem receio, pegou o escravo e se fez livre, pegou o assassino e se fez livre. Ele pegou todo tipo de raça e fez espiritual, e fez com que Cristo amasse, e fez com que saísse coisa boa daquilo ali. E a gente simplesmente agora fez isto com ele. Eu imagino quando Paulo chegou uma vez na igreja, ele olhou para aquele que ele estava envergonhado, com os olhos envergonhados, e ele então clama o seguinte dizendo: vocês não sabem que todas as prostitutas, todos os afeminados, todos aqueles que bebem vinho ou qualquer bebida alcoólica, todos aqueles os ladrões, os sodomitas, todos aqueles que cometem pecados sexuais, todos aqueles não herdarão o reino de Deus. Por isso vos agora digo que tudo para o crente é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Agora segurei que eu vou começar a pregar. Por que é tão difícil estar na igreja e se manter santo? Por que é tão difícil estar na igreja e se manter da forma que Deus quer, que Cristo quer? Aquele que morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar liberdade, aquele que morreu na cruz do Calvário para que nós vivêssemos, aquele que morreu para que nós tivéssemos vida em abundância. Porque aquele que morreu na cruz e organizando pelos nossos pecados, aquele que não tinha beleza alguma, mas atraiu multidão, aquele que sobre si levou as nossas feridas e as nossas enfermidades, aquele que sobre si não teve, aquele que tem misericórdia quando a gente peca, aquele que intercede por nós quando a gente cai no laço da podridão, aquele que tem misericórdia, aquele que tem amor no coração para que dá para nós, aqueles que têm boa ventura. Bem-aventurado é aquele que ama ao Senhor. E a gente não sabe lidar com essas coisas. A gente pouco sabe como agradar o Senhor.